VP Radio. Que saudade de você. José Eduardo, meu marido, homem extremamente carinhoso comigo e com nossa filha Ana Paula, durante 5 anos após o nascimento de nossa filha Aninha, eu não consegui mais engravidar. E era desejo dele, pelo menos, que viesse mais um filho. E ele queria que fosse um menino. José Eduardo sempre trabalhou como motorista de caminhão. E durante suas viagens, ele ficava muito preocupado em nos deixar sozinhas. Isso porque, às vezes, as viagens eram longas, chegava a ficar até uns 10 ou 15 dias fora de casa. Certo dia, comecei a sentir uns enjoos. A mesma coisa de quando eu fiquei à espera da Aninha. Mas preferi não falar nada para o meu marido. Podia não ser nada. E ele ia ficar naquela ansiedade e depois se decepcionar. Então, eu esperei mais um pouco, fui à consulta médica e só então veio a revelação, de fato, eu estava realmente grávida. O nosso sonho, aquela coisa de nós aguardarmos intensamente a vinda de um novo bebê, realmente agora se transformava em realidade. Eu fiquei tão contente e tão feliz que não consegui nem esperar o retorno do meu marido, que estava viajando, já que ele é caminhoneiro. Ele que todos os dias me ligava até 2 vezes, uma pela manhã, outra à noite. Atendi chorando e ele ficou apreensivo, querendo saber o que estava acontecendo, por que eu estava daquele jeito no telefone, se tinha acontecido alguma coisa com a Aninha, se tinha acontecido alguma coisa comigo, e que eu não escondesse nada dele. Foi então que eu pedi a ele calma. Eu estava chorando, era de felicidade, era de alegria, pela notícia que eu ia dar a ele, que algo que tanto ele queria e que tanto também eu desejava, iria se tornar realidade. Amor, prepare-se. Você está sentado? Então deixa eu te contar. Você vai ser papai outra vez. Por uns instantes o telefone ficou mudo. Do outro lado, não vinha resposta. Era como meu marido tivesse recebido um choque. Ele me contou que ficou com o telefone na mão, porém mudo de tanta emoção pela notícia que eu acabava de dar, que era um grande sonho. Era um grande sonho que nós tínhamos, e principalmente ele, de ter mais um filho. E só então, passado uns segundos, é que a voz dele voltou. E ele, ainda sob o impacto da notícia, pediu que eu repetisse o que eu havia dito. E ele também, e eu também, emocionada, repeti: é isso mesmo, amor. Você será de novo papai. Eu tô grávida sim. Veio a confirmação através do exame. Meu marido flutuava de alegria. Ele queria voltar o mais rápido dessa viagem para juntos podermos comemorar. Afinal, o desejo de trazer ao mundo mais um bebê e, se possível, um menino, era tudo o que ele mais queria. Quando José Eduardo chegou, nossa, ele estava assim de uma forma que já entrou fazendo farra, já entrou com um lindo ramalhete de flores, uma caixa de bombons, me abraçou, me beijou, pegou a Aninha nos braços, fez a maior festa com ela, dizendo que logo ela teria o seu irmãozinho para brincarem juntos. Quando faltava apenas 20 dias para o nascimento do bebê, meu marido pediu férias da empresa para ficarmos juntos, porque ele não queria deixar que eu ficasse sozinha, que ele estivesse viajando quando de repente eu sentisse, aquelas dores do parto. E para nossa felicidade total, a firma autorizou. Então, nos últimos 20 dias de gravidez, ele ficou, vamos dizer assim, de férias. E veio ao mundo, conforme ele sonhava, conforme era o desejo dele, um lindo garotinho, a quem demos o nome de Carlos. Nossa, que alegria, que felicidade! Ele, todo orgulhoso, levava a sua carteira, as fotos, tanto da nossa filha, a Aninha, como do bebê, para mostrar para os amigos.
colocou na cabine do caminhão bem em frente, sabe, bem em frente a ele, o porta-retratos com as fotos da Aninha e do Carlos, que aliás ele fez questão de colocar um primeiro nome em agradecimento a São Sebastião, Sebastião Carlos. E eu no meio não tirava, e era eu de um lado, aliás, a Aninha de um lado, o Carlinhos do outro e eu no meio. E ele não tirava de jeito nenhum ali da frente no seu para-brisa. Durante as viagens, ele dizia que estava acompanhado por seus filhos e sua esposa. Então, ele estava protegido pelas crianças e pela esposa. E era uma felicidade muito grande. E ele falava disso para todo mundo. Olha aqui, ó, aqui está a razão da minha vida, aqui está a minha felicidade, ó, minha mulher, meu filho e minha filha. Meu marido procurava agora pegar viagens mais curtas. O chefe de tráfego da empresa, muito amigo dele, ele remanejava o serviço lá na empresa de forma que o Zé Eduardo só fizesse viagens onde ele podia ir e voltar no mesmo dia. Sempre à noite, quando ele chegava, já ia direto para o bercinho olhar o filho. E se estivesse ainda acordado, aí ele brincava. Tirava ele dali e colocava a menina e o menino sentadinho em cada perna e ficava admirando, rindo, brincando, falando com eles da maior alegria. Sinceramente falando, eu e meu marido estávamos assim vivendo um mar de rosas, porque tínhamos nossas riquezas, nós amávamos muito de verdade, nós nos amávamos muito e de verdade, e nossos filhos crescendo lindos com saúde. Foi num sábado, aquele final de semana, que meu marido estava de folga e eu tinha planejado para o almoço a comida que o José Eduardo mais gostava, uma boa feijoada. Como ele estava em casa para olhar nossos filhos, eu poderia ficar na cozinha preparando a feijoada sem preocupação, porque todo mundo sabe que feijoada dá trabalho, dá trabalho, preparar uma feijoada dá trabalho. A irmã dele logo chegou também para me ajudar e mais tarde ia chegar a minha mãe, o meu pai e os pais dele também. Quer dizer, tudo ia indo muito bem, quando eu percebo que as bocas do fogão estavam fracas de fogo. O botijão de gás estava acabando o gás, mas por sorte, meu marido estava em casa. E ele então trocaria aquilo rapidamente. Chamei ele: bem, o gás acabou, dá para você trocar o botijão? E eu e a minha cunhada fomos para a sala ficar com as crianças, enquanto ele efetuava a troca dos botijões. Meu marido então tirou o botijão já quase sem gás, levou o botijão para fora e do quartinho ele veio trazendo o botijão cheio para trocar. Meu marido então começa a rosquear a válvula e eu e a irmã dele ouvimos ele ainda lá bravo na cozinha. Mas que droga, isso aqui não rosqueia, sabe, não sei o que está acontecendo. Sabe quando a pessoa tenta fazer uma coisa e não consegue, fica falando sozinho, mas que droga, pô, por que não rosqueia? Rosqueia logo, o que está acontecendo? Ele tentava terminar logo com aquilo, só que o botijão estava com defeito, ou a rosca tinha problemas. Porque ele rosqueava, começava a vazar o gás. E o barulho do vazamento era forte. Eu ouvindo aquilo, ou seja, o gás vazando, ele nervoso, falando sozinho na cozinha, ele brigando com a rosca, brigando com o botijão. Ele me pediu: amor, volta pra lá, sai daqui de perto, sabe, isso aqui tá complicado, tá vazando muito gás, tira as crianças, vai lá pra rua, leva a minha irmã junto, porque quando eu acabar isso aqui eu te chamo, vai, porque negócio de gás aqui, pelo menos, sabe, não é mais por causa das crianças, vai lá pra fora, porque não sei o que tá acontecendo, não tá rosqueando aqui. Só que enquanto ele pedia isso pra mim, a situação tava pior, havia muito vazamento de gás, e aquilo, de certa forma, estava como que meio que queimando a mão do meu marido, porque o gás é meio gelado, o gás é meio gelado, e ele procurava um pano para enrolar a mão, o cheiro já insuportável, eu que me apavorei, ele que não conseguia nem tirar nem colocar a válvula e fechar o gás. Foi então que eu acabei obedecendo o que ele mandou que eu fizesse.
peguei nossos filhos, mais a irmã dele e saímos lá para fora. Fomos para a calçada até ele terminar, ver o que acontecia naquela rosca, por que não rosqueava, por que não fechava, por que vazava. Vizinhos, inclusive, começaram a sentir um cheiro forte de gás. E foi o seu Danilo, um dos vizinhos, que arriscou entrar na casa pelo corredorzinho que dá na cozinha. E, devido ao cheiro estar forte, o seu Danilo estava apavorado. Quem sabe o José Eduardo não estivesse precisando de ajuda. Seu Danilo gritou lá de dentro que era para chamar os bombeiros com urgência, porque a situação estava fora de controle, pois o José Eduardo tentava com uma ferramenta arrancar a válvula a todo custo, porque ele colocou, não rosqueava direito, começou a vazar e agora ele não conseguia desrosquear. Quer dizer, colocou de um jeito e não dava para tirar, e o gás vazando. E ele não podia ficar respirando muito aquele gás. O gás estava com defeito. O botijão estava com defeito. Então, na hora de rosquear, rosqueou de um jeito tudo torto que começou a vazar gás. Na hora de desrosquear, ele não conseguia. Então, o seu Danilo foi lá e chamou: chama o corpo de bombeiro, chama o corpo de bombeiro. O José Eduardo estava tentando, então, porque se ele desrosqueava, pelo menos diminuía, ou talvez até parasse de vazar o gás. Mas ele não conseguia. A situação, na verdade, conforme o seu Danilo viu, estava fora de controle. José Eduardo tentava com uma ferramenta arrancar a válvula a todo custo, não conseguia. Ele parecia meio tonto por já ter aspirado muito gás, e ao invés de largar aquilo e vir para a rua também, ele persistia em tentar conseguir estancar o vazamento do botijão. E de repente, não demorou muito. Aquilo que você não espera, aquilo que você não imagina que pode acontecer, aquilo que você ouve nos noticiários de rádio, televisão, aquilo que você vê às vezes nos noticiários de jornais, aquilo que às vezes parece tão distante, aconteceu em casa, na minha casa. Nós estávamos lá fora, seu Danilo que chega gritando: olha, chama o bombeiro porque não dá. O Zé Eduardo parece estar meio tonto, ele não consegue desroquear e está saindo muito gás. Chama o corpo de bombeiro, chama o corpo de bombeiro. Quando nisso aconteceu, violenta explosão. O telhado da cozinha vai para os ares. Os vidros espatifaram e labaredas sobem naquela parte da casa. Moradores da rua com o estrondo saem de suas casas e vêm correndo. Eu com minha filha nos braços, minha cunhada com o meu filho Sebastião Carlos. E nós que gritávamos, minhas pernas bambearam. Eu nem conseguia mais segurar minha filha Aninha. Parecia que o mundo, com aquela explosão que ouvimos e as labaredas que subiram, parece que o mundo havia acabado. Porque eu nunca imaginei que um botijão de gás explodindo fosse algo tão assim enlouquecedor, tão ensurdecedor. Foi uma explosão e de repente as labaredas, quer dizer, não deu tempo para os bombeiros chegar a tempo de tentar solucionar o problema. Com aquele negócio, sabe, de tentar desenroscar e não conseguindo e não também querendo desistir, acabou agora do botijão explodir. Minhas pernas bambearam, eu já não conseguia segurar direito a minha filha, parecia que o mundo tinha acabado naquele momento. Susto, medo, nervoso, tudo me atacou de uma vez só. Após a explosão, o fogo continuado. Homens que tentam entrar, vizinhos, enquanto os bombeiros não chegam. Colocam toalhas molhadas no rosto, mas não deu para chegar na cozinha. Homens tentaram, sabe, com toalhas molhadas assim, mas não conseguiram chegar na cozinha. Tiveram de esperar um pouco ainda e só então conseguiram puxar pelos pés
José Eduardo, que estava todo deformado, todo queimado. Nem sequer me deixaram chegar perto. Jogaram por cima dele um lençol e eu, aos gritos, enlouquecida, queria de qualquer jeito entrar ali para tentar ver o que eu podia fazer pelo meu marido, mas me seguraram. E logo então chegaram os bombeiros, chegou o resgate e o levaram dali. Só que já não havia mais o que poderia se fazer, não havia mais o que se fazer por ele. A morte do meu marido foi horrível. A explosão desfigurou o seu rosto. O seu corpo ficou em estado lamentável, a ponto de não ter nem velório. Precisou ser sepultado com urgência e em caixão lacrado. Ali acabava-se tudo. Eu nunca vou me conformar com esta tragédia. Aquele sábado que ele estava de folga, aquele sábado que eu estava preparando aquilo que ele mais gostava, uma feijoada. Inclusive, aquela batidinha já estava pronta. A batidinha de pinga com limão, que geralmente as pessoas... não é caipirinha, é batida. Então já estava pronta. Era só terminar a feijoada e ele cuidando das crianças, da Aninha e do Sebastião Carlos. Quando acabou o gás, e eu o chamei: amor, vem trocar o gás porque acabou. Tudo começou tão bem naquele final de semana. Estávamos animados com a feijoada que estávamos preparando. E eu, com tanta satisfação, convidei minha cunhada, para vir também ajudar a preparar a feijoada e comer a feijoada que ele tanto gostava. E ele brincando, tomando conta dos nossos filhinhos. Era para ser um final de semana maravilhoso. Ele já tinha programado, inclusive, que no domingo, ou seja, no outro dia, sairíamos para passear no zoológico, para as crianças se divertirem vendo os bichos lá no zoológico. Não teve feijoada, não teve passeio para o zoológico. O que teve foi tristeza, choro, desespero e o seu sepultamento, onde ninguém pôde vê-lo pela última vez, porque o caixão foi lacrado. Nossos filhos, Aninha e Sebastião Carlos, sentem demais a falta do pai. Os dois olham as fotos do pai encostado no caminhão que trabalhava, olham para ele e perguntam do pai: onde está o pai? Por que aconteceu aquilo com o pai? Tem aquela foto em que ele está com cada um de um lado em seus braços. Tem outras fotos, o pai fazendo gracinha, fazendo careta. E eles ficam tristes, porque agora é só foto. Não tem mais o pai em carne e osso junto com eles. É muito triste, é muito triste. E principalmente saber que as coisas aconteceram da maneira assim mais... por que dizer? Talvez estúpida, não sei, mas foi uma fatalidade, não sei. Quer dizer, ele tira um botijão vazio, vai colocar o cheio, não consegue enroscar direito. Tenta uma vez, tenta duas, aí até que conseguiu, mas aí ficou de um jeito que começou a vazar gás. Ele tenta desenroscar para começar tudo de novo, porque às vezes você vai gira errado, então volta tudo outra vez, mas não conseguia. Aí começou a vazar gás e ele, com uma ferramenta batendo na outra para tentar desenroscar, aquilo deve ter saído alguma faísca. Com o gás vazando e você batendo uma ferramenta na outra, vamos lá, um martelo numa chave de fenda para tentar desenroscar, e não consegue desenroscar, porque ficou tão travado que nem ia nem vinha, e vazando gás. Aí foi numa dessa que bate uma ferramenta na outra, sai uma pequena faísca e é o suficiente para pegar fogo e ir por você.